Minasan, konnichiwa! Sejam bem-vindos ao canal da Escola de Língua Japonesa de Vargem Bonita. Meu nome é Sander e hoje, na parte 2 desse vídeo, vamos conhecer mais um pouco da história, as origens dos nomes e aproveitar para descobrir algumas curiosidades da língua e da cultura japonesa através dos videogames. Konnichiwa! Na parte 1 deste vídeo, contamos algumas curiosidades sobre a Nintendo, a Capcom e a SNK. Hoje começamos com outra empresa cujo nome também é uma sigla, a Namco. A Namco foi criada como Nakamura Seisakujo, a fábrica Nakamura, levando o sobrenome do seu fundador, Nakamura Masaya. Começaram trabalhando com brinquedos que funcionavam colocando moedas, depois com fliperamas e eventualmente videogames. Esse início com brinquedos tem relação com o nome da Namco. Namco é a sigla para Nakamura Amusement Manufacturing Company, algo como Companhia de Fabricação de Diversão Nakamura. E o grande mascote da Namco é o Pac-Man, Pac-Man, um dos jogos de maior sucesso nos fliperamas em todos os tempos. Seu nome vem da onomatopeia Paku-Paku, que significa o som de abrir e fechar a boca, de devorar algo. E a grafia original do nome seria Pac-Man, mantendo a mesma pronúncia Pac-Man em japonês, mas alteraram com medo das pessoas vandalizarem os arcades para modificar o nome. Uma série da Namco também bastante conhecida nos arcades japoneses é Taiko no Tatsujin. Taiko é esse tipo de tambor tradicional japonês e Tatsujin é mestre, o mestre do Taiko. Os mascotes do jogo são os irmãos Ton-chan e Ka-chan. Don é o som de quando se bate no meio do tambor, e Ka é o som de quando se bate na borda do tambor. Também é da Namco a série de jogos de luta Tekken, que se pronuncia com essa pausa no meio. Tekken é a junção dos kanji de ferro, Tetsu, e de punho, Ken, que já vimos na parte 1 dessa série. Então significa literalmente punho de ferro. Conhecem a série Katamari Damacy? Nesses jogos você sai rolando uma bola que vai acumulando mais coisas e crescendo. Katamari significa justamente amontoar, e Damacy é alma. A curiosidade desse título estranho é que escolheram justamente dois kanji que são bastante parecidos entre si para formar o nome. E ainda sobre a Namco, tem uma brincadeira feita com o nome da empresa e com o número 765. Em japonês, existe algo curioso chamado Goro Awase, em que utilizam-se as diferentes leituras possíveis dos números em japonês para formar palavras, como por exemplo, shi ni iku, frase que significa ir morrer. Quando lido com os números fica 4219, e essa é uma forma de se lembrar a distância de uma maratona, 42,19 km. Da mesma forma, 765 daria para ser lido então como Namuko, que é a pronúncia japonesa de Namco. Por isso, é muito comum ver esse número 765 ou 7650 ter algum destaque em jogos da Namco. Um exemplo é a popular série da Idolmaster, que inclusive tem séries de anime. Nessa série, você trabalha com um produtor de agências que gerenciam carreiras de pop idols. E uma das principais agências na história é justamente a 765 Production ou 765 Pro. Já há um tempo, a Namco se juntou à gigante dos brinquedos no Japão Bandai, formando a Bandai Namco. O nome da Bandai vem do Yoji de Kugo, aquelas expressões de 4 caracteres que mencionamos na parte 1, Bandai Fueki, que traz o sentido de eternidade. A expressão pode ser traduzida literalmente como eternamente imutável, onde Bandai seria justamente essa parte da eternidade, que é escrita com os kanji de 10.000 gerações, eras. Agora vamos conhecer um pouco sobre a Konami. O nome vem da junção dos nomes dos fundadores, Kozuki Kagemasa, Nakama Yoshinobu e Miyasako Tatsuo. Esse nome Konami pode trazer a ideia de ondulações, pequenas ondas, o que reflete na antiga logomarca da empresa. Quem se recorda? A Konami é muito conhecida por ter feito jogos como os das séries Metal Gear e Castlevania. Em japonês, o nome da série Castlevania é Akomajo Dorakura, o castelo demoníaco do Drácula. A história de Drácula, seja da literatura ou da pessoa que possivelmente inspirou o conto, se passa na Transilvânia, região da atual Romênia. Então, apesar de o título ocidental ter sido bastante modificado com relação ao título japonês, se desviando de um termo polêmico, no fundo não é tão diferente assim. Esse próximo nome nem precisou do ocidente para ser adaptado. O mascote da Hudson Soft, que atualmente pertence à Konami, é o clássico Bomberman. Mas quando o jogo surgiu, utilizava um nome japonês. Ele era originalmente o Bakudan Otoko, que é literalmente Homem-Bomba. Existem diversos Bomberman de várias cores, mas o principal é o Bomberman branco, geralmente chamado em japonês de Shirobon, sendo que Shiro significa justamente branco. A
Assim como mencionei com a Namco, também tem a brincadeira com números com o nome da Konami, ficando 573, que daria para ler nessa brincadeira como Konami. Como, por exemplo, no sistema 573, o nome do sistema utilizado pelas máquinas de fliperama da Konami, especialmente os jogos de música, como os da série Dance Dance Revolution, DDR, conhecida no Japão também pelo nome encurtado Danrebo. E a arroba da conta oficial de Twitter da Konami japonesa inclusive é @konami573channel. Vamos agora para a Sony, uma das maiores empresas japonesas de vários ramos de mídia e tecnologia que surgiu como Tokyo Tsushin Kogyo, Corporação de Engenharia de Telecomunicações de Tóquio, podendo ser encurtado para Totsuko. Perceberam que esse nome não era fácil de ser entendido ou falado no ocidente e posteriormente mudaram o nome para algo mais simples, Sony. Esse nome vem de Sonos, latim que significa som, e de Sunny, gíria para jovens garotos nos Estados Unidos na época, na década de 50, que os fundadores da empresa entendiam passar a ideia de juventude. Para a pronúncia japonesa não ficar Sony, pois esse som poderia remeter a palavra em japonês para perda, algo não lucrativo, deixar apenas com um N, Sony. A Sony trouxe vários marcos da tecnologia, como o Walkman, o CD Player e também, é claro, o PlayStation. A pronúncia de PlayStation em japonês fica PlayStation, muitas vezes encurtado apenas para Pureste. Por exemplo, atualmente temos o Pureste 5, o PlayStation 5. A próxima companhia é a Square Enix, Square Enix, que surgiu da união da Squaresoft com a Enix e traz um nome que acho bem interessante, apesar de parecer simples. O nome da Square vem de quando se acerta o ângulo do taco de golfe na bola em cheio para mandar a bola bem reta. O nome significa que a empresa quer encarar os problemas e não fugir deles. Além desse significado exótico, tem relação também com a palavra em inglês para praça, justamente square, indicando um lugar para os criadores de jogos se reunirem. E há um trocadilho com a região do Japão chamada de Shikoku, que é o local de origem da empresa e que o nome soa parecido com shikaku, quadrado, sendo que quadrado em inglês também é square. Já o nome da Enix vem de uma junção entre Fênix, a ave mitológica que renasce das cinzas, e ENIAC, da sigla em inglês para Computador Integrador Numérico Eletrônico, que foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala desenvolvido pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ocupava uma área equivalente a uma quadra de vôlei e pesava cerca de 30 toneladas. Pensar que hoje em dia, um celular que cabe no bolso e pesa menos de 200 gramas tem capacidade de processamento milhares de vezes maior. No Ocidente, é comum uma pronúncia mais próxima do inglês, Enix, mas no Japão, o nome da empresa se pronuncia Enix, ou melhor, Enix. A série de jogos mais famosa que se originou na Enix é sem dúvida Dragon Quest. Um anime baseado em Dragon Quest, Dai no Daibouken, ou A Grande Aventura de Dai, inclusive fez sucesso na TV brasileira nos anos 90, com o nome de Fly, o Pequeno Guerreiro, e foi recentemente relançada como um remake. A Square Enix é realmente muito conhecida pelos seus RPG. Outro exemplo é Kingdom Hearts, que traz a história de 3 personagens principais, Sora, Riku e Kairi. A brincadeira aqui é que o nome do Sora vem justamente da palavra Sora, que significa céu, assim como o nome do Riku, que vem da palavra para terra, e o Kai do nome da Kairi é uma leitura do kanji de mar. Falando em RPG da Square Enix, um doce muito conhecido no Japão é o Chocoboru, Chocobol, de bola de chocolate mesmo. Tão conhecido quanto o doce é o seu mascote, o pássaro Kyoro-chan, que aparece em inúmeros comerciais desde a década de 60 e até teve seu próprio anime. Na música do comercial, ficam repetindo o som que esse pássaro faz, kue, 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 que seria coma, 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 dito de uma maneira menos refinada. Talvez já tenham percebido, mas eu estou falando da inspiração para a criação do Chocobo, o mascote da famosa série da Square Enix, Final Fantasy. Seja o fato dele ser um pássaro, seja o seu nome e seja o som que ele faz, kue. Vamos agora para uma que imagino ser familiar para a maioria. Quem imaginou um certo som tocando agora? O nome Sega, ou na pronúncia japonesa Sega, vem de uma abreviação de Service Games. Mas como é assim serviço? Esse nome não é à toa e tem relação com o serviço militar. Após os Estados Unidos proibirem máquinas caça-níqueis nas bases militares em seu território, empresários que faziam a distribuição dessas máquinas às bases tiveram de procurar outros mercados. Com isso, a Sega foi fundada no Japão por esses empresários americanos para vender máquinas caça-níqueis principalmente nas bases militares americanas espalhadas pela Ásia no cenário pós-Segunda Guerra.
Depois continuou com foco em máquinas de diversão que funcionavam como moedas, fabricando fliperamas, algo que ainda é um dos principais focos da empresa no mercado interno do Japão. A Sega sempre foi muito conhecida no Japão por seus arcades, com vários dos seus mais importantes prédios infelizmente fechando as portas durante a pandemia de Covid-19. Esses espaços com várias máquinas de fliperamas são conhecidos como Gesen, encurtado de Game Center, Game Center. É possível visitar alguns desses prédios de Gesen da Sega dentro dos jogos da popular série Yakuza, que leva o nome dos grupos mafiosos japoneses. Aliás, conhecem a origem da palavra Yakuza? Ela também tem a ver com tradicionais jogos de cartas japoneses. Em um jogo chamado Oichokabu, parecido com o jogo de baccarat de blackjack, resumidamente você compra 3 cartas e soma a pontuação das cartas que não devem passar de 9 ou 19. A pior mão possível no jogo é 893, que soma 20. Esses números, 893, podem ser ditos como Yakuza. Inclusive, quando se derrota outro gangster rival no fim do primeiro jogo da série Yakuza, você ganha 893 pontos de experiência em referência a essa origem da palavra. E aproveitando, pontos de experiência em japonês se diz Keikenchi. O título da série no Japão não é Yakuza, mas Ryuga Gotoku, que seria como um dragão, em referência ao apelido e ao irezumi do protagonista, Kiryu Kazuma. A palavra irezumi é literalmente inserir tinta e significa tatuagem, principalmente quando se refere a esse tipo de tatuagem que é o símbolo dos mafiosos da Yakuza. É por essa associação com o crime que a tatuagem ainda é de certa forma um tabu na sociedade japonesa. Não é incomum também achar usos da língua japonesa em jogos que não foram feitos no Japão. Para fechar este vídeo, um exemplo clássico disso é a empresa americana Atari, que teve grande responsabilidade na popularização dos videogames nos anos 70 e 80 com jogos como Pong. No tradicional jogo de tabuleiro asiático conhecido como Igo ou simplesmente Go, o termo Atari indica que uma pedra já pode ser capturada com mais uma jogada. E Atari também pode significar um acerto no alvo, atingir sucesso. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais desse lado da cultura japonesa. Nos contem nos comentários quais histórias e nomes acharam mais curiosos e de quais vocês têm alguma lembrança. Se gostaram, acompanhem nossos conteúdos para mais curiosidades da língua e da cultura japonesa. Até mais, já né!